Queridos amigos, volte-se comigo nesta tarde para a palavra de Deus que se encontra no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 11, eu lerei o versículo de número 21. Lucas capítulo 11, versículo de número 21, estas palavras do Senhor Jesus Cristo dizendo: quando o valente guarda armado a sua casa, em segurança está tudo quanto tem. Seja livre, seja salvo. Esse é o título da nossa meditação nesta tarde. Bem, esse texto da palavra de Deus é a respeito da liberdade que somente a conversão a Jesus Cristo pode trazer a uma pessoa. No versículo de número 14, nós lemos que ele, Jesus, estava expulsando um demônio, o qual era mudo. Não que o demônio fosse mudo, mas o resultado da possessão demoníaca naquele homem foi a mudez. E aconteceu que, saindo o demônio, o mudo falou e maravilhou-se a multidão. Bem, a cura de um homem possuído por um demônio. E imediatamente nós lemos no versículo 15 e 16 que alguns deles, isto é, alguns daquela multidão, diziam: ele, Jesus, expulsa os demônios por Beelzebu, príncipe dos demônios. E outros, tentando, pediam-lhe um sinal do céu. Bem, Mateus e Marcos, em seus evangelhos, nos dizem que estes eram os escribas e os fariseus que o acusavam e que pediam dele um sinal visível vindo do céu, como o maná que Deus enviou através de Moisés para aquele povo, um sinal visível, palpável. Eles tentavam o Senhor e eles blasfemavam. E eles acusavam o Senhor Jesus Cristo de realizar seus milagres pelo poder ou em associação, em consórcio com os demônios, com Satanás. Essa é a acusação feita, mas alguns deles diziam: ele expulsa os demônios por Beelzebu, príncipe dos demônios. Beelzebu, bem literalmente, Senhor dos ares. É uma palavra composta, retirada lá de 1 Reis, capítulo 1. Um termo semita, na verdade, a Baal, a deidade dos semitas, Beelzebu ou Baal-zebub. Baal significa Senhor, era o deus, o ídolo dos semitas, dos filisteus em particular, dos cananeus em geral, e Zebub significa dos ares, assim Senhor dos ares. E nesse período do Senhor Jesus Cristo era utilizado pelos judeus este termo para se referir a Satanás, o Senhor dos ares, o Senhor dos anjos caídos, o Senhor dos demônios ou das moscas, dos seres imundos, dos demônios. E assim eles acusavam, estes líderes judeus, a Jesus de operar segundo Satanás. Havia muita malícia, havia muito ódio nessa acusação dos líderes judeus contra o Senhor Jesus Cristo. E o Senhor, nós lemos, em resposta a esta acusação, para defender-se, ele diz no versículo de número 17 e 18, mas conhecendo ele os seus pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo será assolado, e uma casa dividida contra a própria casa cairá. E se também Satanás está dividido contra si mesmo, isto é, expulsando seus próprios demônios, seus soldados de seu terreno, como subsistirá o seu reino? Pois dizeis que eu expulso os demônios por Beelzebu. Bem, Jesus Cristo, o Salvador, está dizendo que Satanás não está dividido. Satanás não está destruindo o seu próprio império, ele não está se contradizendo, ele não faria isso. Isso traria à bancarrota o seu império, se contradizer desta maneira. E no versículo 19 ele diz: e se eu expulso os demônios por Beelzebu, por quem os expulsam vossos filhos? Eles, pois, serão os vossos juízes. Em outras palavras, é inconsistente a acusação de vocês. É inconsistente que vocês me acusam, mas aprovam o trabalho dos seus próprios discípulos, que também saem por aí supostamente expulsando demônios, e desaprovam o meu, que foi enviado por Deus, com sinais, com maravilhas, com curas, com palavras que nenhum homem jamais ouviu. Vocês me acusam desta maneira. E no versículo 20, nós vemos que o Senhor Jesus Cristo disse: eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente a vós é chegado o reino de Deus. Em outras palavras, o fato de que Satanás está perdendo terreno, Satanás está sendo expulso, seus soldados, assim por dizer, estão sendo expulsos, é um sinal e uma prova de que ele opera pelo poder de Deus
É que pelo poder de Deus que eu realizo estas obras, pelo dedo de Deus, e assim o reino de Deus chegou entre vós. Em outras palavras, aquilo que os profetas declararam a respeito do Messias que viria, está acontecendo agora. Ele expulsaria demônios, ele curaria, ele pregaria boas novas, e assim se eu expulso pelo dedo de Deus, é porque as profecias se cumpriram, e o reino de Deus chegou até vós. Essas palavras de Cristo. Mas se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente a vós é chegado o reino de Deus. Palavras de compaixão do Senhor. Mesmo acusando aqueles homens da sua blasfêmia, mesmo revelando a ignorância e a malícia deles, palavras de misericórdia. O reino de Deus é chegado até vós. Vós tendes uma oportunidade. Vocês têm uma oportunidade de ouvir sobre o reino de Deus. É isso que ele está dizendo aqui, meus queridos amigos. E é nesse contexto, é nesse momento de defesa e de repreensão que o Senhor Jesus Cristo declara estas palavras tão gráficas, essa ilustração tão poderosa, sobre a qual nós gastaremos alguns minutos no versículo 21 e versículo de número 22. Quando o valente guarda armado a sua casa, em segurança está tudo quanto tem. Mas sobrevindo outro mais valente do que ele, e vencendo-o, tira-lhe toda a armadura em que confiava e reparte os seus despojos. Bem, o Senhor Jesus Cristo está comparando Satanás a um homem valente. É isso que ele está fazendo aqui. Quando o valente guarda armado a sua casa. O Senhor Jesus Cristo compara o diabo, Satanás, a um homem valente. Aqui descrito como um ser de grande poder, de grande capacidade, tamanho, poder e capacidade sem igual entre os homens, um homem valente. E o Senhor usa uma ilustração poderosa, na verdade, para representar Satanás, e ele é comparado aqui a um homem de guerra, ao Senhor sobre um castelo, ao Senhor sobre um forte. Na Bíblia, você sabe, Satanás é representado através de várias figuras. Ele é comparado a um leão, o leão que está rangendo, isto é, está procurando por presas, por almas para arrastar com ele para a condenação eterna. Um leão feroz, terrível, poderoso inimigo da verdade, poderoso inimigo da igreja, constantemente atacando a igreja, como um leão que ataca um rebanho inteiro e destrói, espalha e arrasa. Assim ele tem destruído a alma de milhões e milhões de homens e mulheres ao longo da história. Na Bíblia ele é comparado também a um caçador sagaz, que espreita por uma oportunidade para capturar almas com suas mentiras, com seus enganos, com suas filosofias, com suas ideias, com a mensagem de sua música, com tudo que ele puder fazer. Um caçador sagaz através de muitas armadilhas que ele coloca diante dos olhos de homens e mulheres, tentações, e os prende nelas, e os segura nela, em todo tipo de tentação para o pecado, para a maldade, para a imoralidade, para a mentira, para a autoindulgência. E assim ele mantém pessoas longe de Deus, longe do seu Criador, presas a pecados, levadas por tentações de um lado para outro, sem simplesmente perceberem que estão sendo controladas por ele, por Satanás. Satanás na Bíblia é comparado a uma serpente, malicioso, astuto, venenoso e mortífero, com suas mentiras, com suas tentações, com sua astúcia. Ele é comparado a um ladrão que deseja roubar, matar e destruir. Um ladrão que rouba a possibilidade de salvação e de um lugar no céu, mantendo pessoas longe do som do Evangelho, mantendo pessoas debaixo da distração do pecado e deste mundo passageiro e suas buscas materiais. Um ladrão que rouba e assassina almas. É por isso que ele é chamado de inimigo de almas. Um assassino desde o princípio. Ele é comparado na Bíblia a um príncipe poderoso, um príncipe das potestades do ar, Beelzebul, isto é, com um grande exército, com principados e potestades, um líder de demônios, de anjos caídos, com suas estratégias terríveis, um tirano. Mas aqui nesse texto da palavra de Deus, ele é comparado pelo Senhor a um homem valente no versículo 21. Um homem valente
que guarda seus bens em segurança. E a figura, na ilustração do Senhor Jesus Cristo aqui, é de um capitão, ou de um rei, talvez, um soberano, que possui, o termo casa não é a melhor tradução, habitação, em outras línguas é traduzido como palácio, um soberano, um capitão, um general que possui um castelo, um forte. Pense num desses tipos de prisões de altíssima segurança, ou naqueles castelos medievais com muralhas incríveis e proteções e torre e um fosso em volta e dificuldade de entrar. Ele é comparado a um líder, ao senhor de um lugar assim, de um castelo, de um palácio intransponível, onde, armado até os dentes, ele mantém em perfeita segurança os seus escravos, quando o homem valente guarda armado a sua casa, em segurança está tudo quanto tem. E essa ilustração, queridos amigos do Senhor Jesus Cristo, marque você, é uma figura precisa, exata, da condição e da operação de Satanás neste mundo. Se você deseja uma ilustração da maneira como Satanás opera neste mundo e na história, nesta cidade, aqui está. Ele é comparado a um homem valente. Este mundo, esta cidade é a habitação de Satanás. Esse mundo é seu palácio, seu forte, onde ele domina e faz de acordo segundo o seu querer. Ouça essas palavras de 2 Coríntios, capítulo 4, versículo de número 3 a 4. Observe que a palavra de Deus diz: porque já é manifesto, mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus deste século, Deus com letra minúscula, Satanás deste século, cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Esta é uma figura exata, queridos amigos. Ele cega o entendimento daqueles que desprezam a Deus. Ele cega o entendimento dos incrédulos. Ele fecha os olhos para a verdade. Ele suprime, como diz Paulo em Romanos 1, ele suprime, oculta, abafa a verdade. Ele cega o entendimento. E homens e mulheres não convertidos, não regenerados, não transformados, são seus bens. Quando o valente guarda armado a sua casa, em segurança está tudo quanto tem. O coração, as mentes, a imaginação de meninos e meninas, de jovens e adolescentes, de adultos e anciãos, que não buscam a Deus, que não se aproximam do Senhor, que o rejeitam, que se afastam dele, pertence a Satanás, os quais ele possui e controla e manipula através de suas tentações, como jogos em sua mão, como ele bem entende, como ele bem deseja. Talvez você não creia na existência de Satanás. Talvez você não creia na existência de um ser pessoal chamado Diabo, Satanás. E se esse é o caso teu, há então um número de questões que você nunca entenderá e que não se pode explicar. Você não pode, por exemplo, explicar se esta é a tua posição em relação ao maligno. Você não pode, por exemplo, explicar esta incrível estrutura organizacional da maldade, do mal que existe neste mundo, ao longo de toda a história do mundo e hoje, orquestrada ao longo dos séculos, em nosso tempo hoje, em todas as nações, em todas as culturas, a maneira poderosa, estranha mesmo, na verdade, poderosa como o mal é orquestrado no mundo. Você já parou para pensar sobre isso? A Bíblia chama esta orquestração de as astutas ciladas do diabo. São seus métodos, são seus planos, engendrados por ele. Ele é conhecido como o Senhor da Guerra, é um dos seus títulos. Aquele que espalha o mapa
sobre a mesa e estabelece as estratégias para seus demônios neste país, nesta cultura, nesta família, naquela igreja, naquela região. Nós iremos operar desta maneira, orquestrando, enganando, enviando seus demônios, potestades malignas da mentira e do engano, astutas ciladas, seus métodos. E a história do mundo hoje está cheia de estratégias satânicas, sem dúvida, sem dúvida. Em cada época, queridos amigos, em cada período da história, em cada civilização, em cada lugar, tremendos ataques têm sido lançados contra a igreja, ataques sofisticados têm sido lançados contra a verdade, contra Deus, contra a sua palavra. São ataques tremendos. Às vezes esses ataques, você observa isso, são lançados diretamente contra a pessoa de Deus. Outras vezes lançado contra a sua palavra inspirada, a Bíblia. Às vezes este ataque é apresentado como ateísmo, ou como racionalismo materialista. Às vezes, esse ataque vem através de falsa religião, ou mesmo ensinando algo contra Deus, a partir da própria palavra de Deus. Algum falso ensino em conexão com Deus, ensinando o oposto do que Deus diz em sua palavra. Sempre tem havido ataques formidáveis, tremendos e poderosos contra a verdade ao longo da história. E o fato peculiar, talvez você diga, é que isso tem surgido muitas vezes espontaneamente em cada nação, em cada cultura. Às vezes uma cultura, uma nação, um país inventa algo, um modismo, uma ideia, uma filosofia, e um país copia e passa para outro, e livros são escritos ao longo de décadas ou séculos, isso se espalha pelo mundo inteiro. Mas não é sempre assim, talvez você tenha observado. Na maioria das vezes estas coisas, para o mal, nascem como que espontaneamente em cada nação, talvez ao mesmo tempo. Em todo lugar. Você já percebeu isso? Você já observou essas coisas? Veja a atual bandeira da iniquidade, perversão sexual e moral no mundo inteiro levantada. Como pode ser isso, que o mundo inteiro está tomado por isso agora? Senão através de uma orquestração satânica. O antagonismo de Satanás contra Deus e sua palavra. Em todo o mundo, ao longo da história. Como é isso que nós chegamos ao ponto moral em que nós nos encontramos neste país que se dizia cristão, entre aspas, um dia? E o mundo inteiro e todas as sociedades se encontram debaixo de tal bandeira, se não por uma orquestração satânica. Quando o homem valente guarda, armado a sua casa, em segurança está tudo quanto tem. Se você ignora a existência de um ser pessoal chamado Satanás, imagina que tudo isso é apenas questão de imaginação, então você não entende o que está acontecendo em tua volta, no mundo em que você vive, na história do ser humano. Quando o homem valente guarda armado a sua casa, em segurança está tudo quanto tem. E esse contexto que nós estamos aqui nos mostra que este homem valente da ilustração é Satanás, versículo 18. Se também Satanás está dividido contra si mesmo, como pode subsistir, como subsistirá o seu reino? Não, ele não está dividido. Ele é um homem valente, que guarda armado os seus bens, os seus escravos. Quando valente, Satanás é este homem valente da ilustração. Isso indica a sua determinação, a sua hostilidade contra Deus e o seu povo, e o seu esforço decidido para enganar a alma dos homens, para mantê-los sob o seu domínio. Quando o valente guarda armado a sua casa, quais são as suas armas? É claro, a mentira. Ele é o pai da mentira. Ele é o progenitor, o gerador da mentira. A enganação, as suas tentações, que são mentira, na verdade, com as quais ele busca conduzir e manter a humanidade na corrupção. De que maneira ele engana governos? De que maneira ele engana os capitães da indústria e do comércio, das redes sociais, das grandes marcas de perfume, de hambúrguer, de tênis, do que quer que seja, de microcomputadores, de televisões, de canais, senão pela tentação, pela mentira, e faz com que todas as mentes sejam dirigidas
para uma agenda preparada por ele, da iniquidade, anti-Deus, anti-Cristo, anti-moral, anti-igreja, senão por uma orquestração, senão pela mentira. Ele é o pai da mentira. Quando o valente guarda armado, aqui está, queridos amigos. Ele busca conduzir a humanidade, mantê-la sob a sua corrupção, e ele faz isso, porque ele é um homem armado. Ele é um valente que guarda os seus bens em segurança. Atente para essa ilustração, ela é fabulosa, ela é perfeita, ela é da parte do Senhor Jesus Cristo. Ele está descrevendo o inimigo de almas. Se você não está atento nesta tarde, está sonolento, belisque-se a si mesmo. Desperte, meu querido amigo. Para ouvir o Evangelho, você tem que ouvir o Evangelho com um dedo no ouvido, para que ele entre e não saia pelo outro lado. Essa é uma questão de vida ou morte. Se teus pensamentos estão espalhados por todo lugar, traga-os de volta aqui. Pense sobre isso. Essa é a palavra de Deus. E ele fala com você. Quando o homem valente, ele te diz: guarda em segurança, os seus bens estão em tranquilidade. Atente para isso. Quando o homem valente guarda armada a sua casa, o seu palácio, o seu domínio, o seu povo, os seus seguidores, ou melhor, os seus escravos. Quando o homem valente guarda a sua casa, isto é, quando ele põe guarda em seus muros, quando ele mantém os portões seguros, quando ele mantém as entradas e as saídas seguras, os escravos estão ali dentro, seguros. Eles não podem escapar. Ninguém pode escapar. Eles estão firmemente guardados, mantidos por Ele. Ele guarda esta casa. Ele guarda este mundo. Quando o homem valente guarda armado a sua casa, em segurança está tudo quanto tem. Em segurança, o que ele quer dizer? Em segurança, sob o domínio de Satanás. A palavra pode ser traduzida como em paz. Em paz, tranquilo, seguro, em paz. Está tudo quanto tem. Em paz com o diabo, com Satanás. Como assim? Bem, neste sentido. Quando nós pertencemos a Ele, porque nós pertencemos antes da conversão, Ele não nos molesta, Ele não nos perturba, Ele não nos persegue, Ele nos deixa em paz, tranquilos em nosso pecado. Por que Ele deveria nos perturbar? Porque Ele deveria perturbar a consciência de uma pessoa. Nós estamos seguros sob o seu serviço, em sua escravidão. Ele não tem razão para nos perturbar, para atacar a consciência, dizer você é um pecador, você peca contra Deus. Não, Ele não faz isso. Nós estamos em paz com Satanás. E essa é a posição que talvez você esteja nesta tarde. Satanás não quer que você creia na existência dele. Satanás não quer que você saiba que ele está lá, que você creia nele. Assim ele te mantém em paz, em segurança, no que se refere à existência dele. Não é uma tremenda astúcia, porque se eu não creio na existência de um inimigo, então eu estou sob o controle dele. É mais fácil para ele me atacar. Eu não creio que estas coisas que acontecem vêm do maligno. Eu não creio que eu sou um pecador. Eu não creio que este mundo é controlado pelo maligno. Eu não creio que eu desejo o pecado. Isso sou eu, a minha personalidade está em mim. Não há nada de errado com isso. Eu estou em paz com Satanás. Ele quer que você esteja em paz no que se refere à tua consciência. Ele não quer que você fique preocupado, perturbado em tua alma a respeito da eternidade, a respeito do teu destino eterno. Ele não quer que você fique preocupado com o ensino da Bíblia, perturbado com estas verdades. Ele não deseja isso. Ele te guarda em paz. Ele te guarda em segurança, em seu domínio, o domínio da mentira e o domínio do engano. Quando o valente guarda armado a sua casa em paz, em segurança, está tudo quanto tem. Ele quer que você esteja em paz no que se refere à sua consciência, que ela não seja perturbada a respeito da eternidade.
de que você é um pecador, como diz a palavra de Deus, e precisa de um Salvador, e precisa de perdão, e você é uma pessoa que deve encarar os teus pecados. Ele não quer que você se preocupe com isso. Ele não quer que você ouça isso. Que você precisa buscá-lo, que você precisa se aproximar de Deus, do Salvador, antes de terminar os teus dias. Ele não quer que você seja perturbado por isso. Ele não quer que você esteja em preocupação, uma consciência preocupada. Ele não quer que você ouça nada disso e creia qualquer destas coisas. Ele te guarda em segurança. E quando você para em um momento de silêncio em casa, não tem ninguém no local, e de repente você não ouve nada, está tudo em silêncio, tudo que você pode ouvir é a tua consciência, e a tua consciência te acusa do pecado, o que ele faz? Põe o fone de ouvido, deixa eu ouvir uma música, vou assistir um filme, eu não consigo ficar parado, eu ouço a minha consciência, eu me lembro que eu sou um pecador, eu sei que a vida vai terminar e eu não estou preparado para encontrar com meu Deus. Deixa eu buscar um entretenimento, fazer alguma coisa, mandar uma mensagem, eu não consigo ficar quieto. Ele te guarda em paz, em seu reino de mentira. Ele não deseja perturbar a tua consciência, querido amigo. Ele não quer que você ouça nada. Se você foi convidado a ir à igreja, ouvir o Evangelho, ele vai garantir que um programa muito mais interessante apareça naquele dia e naquele horário. Tenho certeza disso. Se você se propõe a ler a Bíblia, ele vai garantir que algum BO aconteça para que você tenha que resolver e não leia a Bíblia. Se você propõe a buscar a Deus, ele irá trazer ideias e sugestões e mentiras, conquanto que ele te mantenha ao longo dos dias, dos meses e dos anos, sem buscar o Senhor, até que você termine a tua vida como uma pessoa não salva, não perdoada, e entre em condenação diante do teu Deus. É assim que ele mata, é assim que ele assassina. Ele mantém os seus escravos em paz, em segurança sob as suas mãos. Assim, seus escravos são mantidos em seu forte, e ali são guardados em segurança, através de um tipo de paz, um tipo de segurança. Bem, mais precisamente, essa é a paz da ignorância, essa é a paz da escuridão espiritual, acorrentado em segurança. Há uma vida sem Deus, há uma vida meramente religiosa, talvez, mas sem a experiência de conversão. Preso a tuas boias religiosas, para não se afundar no desespero da culpa, a boia do batismo, a boia de levantar a mão e ir na frente, a boia de cantar no coral, várias boias, para que eu não me desespere sabendo que eu sou um pecador. Quantas coisas eu já fiz, quantas ajudas eu não dei para as pessoas. Eu bato ponto na igreja, mas nunca encarei os meus pecados. Ele te mantém tranquilo nestas boias. Ele te mantém em paz. A paz da ignorância, a paz da escuridão, preso em uma corrente. Essa é a ilustração do Salvador, não é minha. Antes de conhecer a Deus pela conversão, antes de buscá-lo para o perdão de meus pecados, para a salvação da minha alma, eu estou em paz espiritual. É claro que eu estou, é chocante, não é? Despreocupado, sem perturbação. E a verdade é que eu estou em um cativeiro, em um tipo de inércia espiritual. A minha alma está morta, assim por dizer. Ela não está ativa, ela não adora a Deus, ela não busca o Senhor. Ela não se interessa pelo reino de Deus. Tudo uma questão de mera religiosidade, de apaziguar a consciência no domingo, sabendo que eu fiz o que eu deveria fazer, mas nenhum poder contra o pecado na segunda-feira, nenhuma vida de oração, nenhum relacionamento real com o Senhor Jesus Cristo. E eu digo a mim mesmo, eu não sou cristão, eu não sou um crente em Jesus Cristo, eu estou livre, eu sou livre para fazer o que eu quero. Eu sou livre, mas eu não sou livre. Estou acorrentado, eu estou mantido seguro. Não, eu estou livre. Eu posso andar até ali, até acolá, ir e voltar, fazer o que eu quero. Veja o que eu fiz, eu quis. Ninguém me segura. Sim, você não está livre, amigo. Você pode andar por este pátio da prisão, ali, acolá,
Mas tente pular o muro. Tente se libertar do diabo por si mesmo e do teu pecado. Faça essa experiência. E você será derrubado a cacetadas deste muro, de volta à tua prisão. Quando o homem valente, diz o Salvador, guarda armado a sua casa, em segurança está tudo quanto tem. Guarda em segurança, em paz. O que isso quer dizer? Em paz, em segurança? Bem, em um sentido, você está em paz com Satanás. Ele afetou a tua maneira de pensar? Claro que afetou. Pela televisão, pela música que você ouve, pelas coisas que você lê, por uma família não temente a Deus, por tentações. Ele te persuadiu de tal forma que ele te expõe a ideias contrárias a Deus a todo tempo e te persuadiu a concordar com ele. E assim você está em paz com Satanás. Algo terrível, algo tenebroso. Você está em paz não com Deus, mas em paz com Satanás, que deseja destruir a tua alma, que deseja te arrastar com ele para as chamas eternas, que deseja te usar como uma arma na mão dele contra a verdade, contra Cristo, eterno e glorioso Salvador, que irá vir a este mundo para destruir toda a obra do maligno. Em paz com Satanás, você está em paz com o inimigo da tua alma, com o diabo. Por quê? Porque você segue os pontos de vista dele. Talvez você compartilhe da opinião dele. Como assim? Bem, você concorda com Satanás que a lei de Deus não é boa. Essa lei de Deus, não faça, não faça, não toque, não faça, não faça. Isso não é bom. Você concorda com Satanás. Você concorda com ele que você não deve obedecer a Deus. Você concorda com as opiniões de Satanás. Você tem, ou você é em acordo com o diabo. Isso que quer dizer, você está em paz, seguro junto com ele. A palavra grega é traduzida aqui segurança. Paz vem de uma palavra que significa no grego unir, juntar. Você está unido a Satanás nisso, colado com ele, sem saber, é claro. Em teus pontos de vista, em tuas opiniões, você concorda com ele. Isso é estar em paz com o diabo. Você talvez concorde com ele que não exista um Deus. A teoria da evolução, ela prova isso, não é? Tudo que existe veio do cego acaso, da coincidência. Um relâmpago dentro de uma sopa primordial de elementos químicos. Deus não existe, a ciência dita já nos provou isso. Veja aí, você concorda com ele. Tudo veio de uma explosão. Mentiras, não é? Uma explosão. Você já viu uma explosão criar alguma coisa? Você já viu explosão formar complexidade? Uma explosão, ela tira a complexidade. Ela reduz a complexidade. O acaso, uma explosão, trazer à existência toda a estrutura atômica do universo e junto com isso a informação necessária para unir as coisas. Leptons, elétrons, átomos, não é? Prótons, neutrinos juntos em átomos que se unem em moléculas, que se unem em tecidos, que se unem para formar órgãos, que se unem para formar sistemas, que se unem para formar um corpo. Onde é que está a informação? Tudo do nada, do acaso? Se você explodir um computador, jogar ele num canto e esperar 1 bilhão de anos, você imagina realmente que aquele computador desenhado, perfeito, e o seu software irão voltar do nada, do vento batendo, a um computador perfeito? Pense sobre a mente humana. Quantos bilhões de neurônios, todo o sistema, toda a ordem, tudo veio do nada, e o cego acaso trouxe tudo isso à existência, coisas batendo contra a outra e as coisas se formando. Oh, queridos amigos, você precisa de mais fé para crer na teoria da evolução e ser um ateu do que para crer em Deus. Você precisa de mais fé para crer que o nada
do nada trouxe tudo à existência do que para crer que um ser inteligente, um Deus eterno, trouxe à existência um mundo inteligente, complexo e organizado, belo e vasto. Você está de acordo com Satanás, você está em paz com ele, porque você abraça a sua mentira, que a beleza, que a ordem se originou do caos, e assim as pessoas abraçam isso e se dizem ateias, se dizem agnósticas, se dizem despreocupadas, elas concordam com Satanás, elas estão debaixo do seu controle e da sua mentira. Mas quão frágil essa paz não é? Eu tenho visto isso muitas vezes. Porque quando tais ateus e agnósticos se encontram em perigo de vida, ou um dos seus amados, eles clamam a Deus: meu Deus, me ajuda, me socorre. Não é tremendo isso? Não é tremendo ver isso? É uma fé fraca esta fé ateia, porque todos nós temos uma consciência espiritual. Todos nós somos criados por Deus e sabemos que Ele é real. Nós precisamos crer em uma mentira e sufocar a consciência e concordar com Satanás para seguir desta forma. Você está em paz com Satanás quando você crê ou imagina que não existe uma alma em você, que você é mera matéria, carbono, no final tudo evapora, tudo será queimado, tudo desaparecerá quando o sol esfriar. Não haverá dia de prestar contas, não há um Criador, que você é livre nesse mundo para dirigir a tua vida, tente sair das garras de Satanás. Você está de acordo com Satanás, talvez, quando você crê que Deus não é real, que o que ele diz na palavra não é real. Você está em paz com Satanás quando você imagina que você pode buscar a Deus mais tarde, quando você tiver terminado isto e aquilo na tua vida. Será que você está debaixo deste engodo? Eu tenho encontrado tantas pessoas. Quando eu terminar a minha faculdade eu vou ter mais tempo para Deus. Quando eu pagar essa conta e aquela dívida, eu vou ter mais tempo para ouvir a palavra de Deus, para buscar o Senhor. Quando eu me casar, quando eu criar meus filhos, quando eu estiver mais tranquilo, eu vou à igreja, eu vou ouvir a palavra de Deus. Você está em acordo com Satanás ao imaginar que você pode buscá-lo amanhã, quando o amanhã não te pertence. O ontem já não existe mais. O hoje é um momento fugaz, passageiro, e o amanhã não nos pertence. A palavra de Deus diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Mas você concorda com Satanás e diz: eu buscarei quando eu tiver experimentado isso e aquilo e depois. E a palavra de Deus vem e te diz: louco, hoje te pedirão a tua alma. Você concorda com Satanás quando crê que Deus é apenas amor e no final tudo estará ok? Deus não é injusto, Deus é amor. Independente dos meus pecados, Ele não vai me lançar no inferno. Por quê? Porque no final das contas, sim, eu não sou uma pessoa perfeita, mas o meu bem feito, os meus méritos, vão ser mais pesados na balança do que as minhas besteiras, os meus erros. Você concorda com Satanás quando você imagina que salvação da tua alma é por meio das tuas obras? E você se esquece que Deus não é apenas amor, porque Deus não é Afrodite. Deus é santo. Deus é justo, e porque Ele é justo, Ele deve julgar, e Ele nunca deixa de ser santo. Mas Deus vai varrer os meus pecados para debaixo do carpete e me receber no céu, porque Ele é bom. Deus é bom, e porque Ele é bom, Ele deve extirpar o pecado do universo, e condenar o pecador rebelde, e salvar aquele que se arrepende e crê em seu amado Filho. E há ainda outras formas, não é, de estar em paz com Satanás. Queridos amigos, não se ofenda com minha palavra nesta tarde. Eu estou aplicando esta lição, esta ilustração do Salvador. Há outras formas de estar em paz com Satanás. Sabe como é? Pela falsa religião. Algumas pessoas inventam seu próprio Deus. Talvez você faça isso. E as pessoas fazem declaração deste tipo e eu ouço o tempo todo: para mim Deus é... Elas estão criando um Deus. Eu penso que Deus é assim. Elas estão criando seu próprio Deus. Elas inventam seu próprio Deus. E não é interessante? Quando nós inventamos o nosso próprio Deus, é incrível o quanto este Deus se parece conosco, não é?
E nós decidimos crer em um Deus que nós criamos. Um Deus que não possui padrões morais fixos. Um Deus que nós decidimos criar nosso próprio, para vagamente nós crermos, porque nós sabemos que existe um Deus, mas eu vou criar, formar um Deus. Você já percebeu como são os deuses com D minúsculo dos pagãos? São semelhantes aos seres humanos, não é? Veja o panteão greco-romano. Deuses cheios de ira, ódio, inveja, amor, paixão, mentira, concupiscência, morte, imoralidade. São exatamente o espelho dos seus criadores, na imaginação humana. Quão incrivelmente eles se parecem conosco quando nós criamos o nosso Deus. Nós decidimos não ter um Deus que não tem padrões morais, que me ama, mas não se importa com o meu pecado. Nós decidimos criá-lo para vagamente crer e servi-lo. E esse Deus que nós criamos em nossa mente é um Deus, esse meu Deus, ele não se importa muito com o que eu faço, com o meu comportamento. Ele não se importa se eu minto. Esse meu Deus, ele não se importa se eu pulo o carnaval da fornicação, contanto que na sexta-feira um pouquinho de cinzas aqui, tá bom para ele, eu posso me entregar ao pecado. Esse é o meu Deus, eu criei, e eu sistematizei ele dentro de uma religião, com mantos, com velas, com o que quer que seja. Eu criei um Deus assim, um Deus que não é santo, um Deus que não irá me julgar, nem interferir na minha vida, que está tudo bem se eu busco de vez em quando, contanto que eu seja uma boa pessoa, não meto o nariz na vida de ninguém, pague o meu imposto, o resto que eu faça é comigo mesmo, com o meu corpo, com as pessoas, não interessa. Se dentro de mim eu estou poluído, e cheio de ira, e de maldade, de malícia, esse Deus que eu criei, ele não vê o coração, ele só vê as coisas que eu faço exteriormente. É um Deus cego. Ele não é onisciente, ele não é todo-poderoso. Esse meu Deus, ele só deve aparecer quando eu estou em perigo. Quando tudo está bem, eu não vou buscá-lo, eu não quero adorá-lo, eu não quero... Quando eu estou mal e as coisas não estão bem, eu rogo a ele. Ele é como o gênio da lâmpada, esse meu Deus. Eu faço um pedido quando eu preciso, quando eu não preciso eu ponho a lâmpada lá. Esse é o Deus que eu criei. Porque eu concordo com Satanás. Eu sou uma filha do diabo. Eu sou um filho do diabo. Se eu não nasci de novo, se eu não conheço a Cristo, se eu não fui liberto por Ele, queridos amigos, e Satanás ri de você, e quão tenebrosa não deve ser essa gargalhada. Imaginar que os teus olhos serão abertos, mas na condenação eterna. Esse é um Deus que nós criamos. Um Deus que não julga ninguém. Esse é o Deus que eu inventei, um Deus que não julga. Não julga nada, nunca julga. Ele é um tipo de um ancião bondoso, benevolente, que vive no céu e não se importa com o que você faz. Esse é o Deus que eu criei. É um Deus benevolente, idoso, de barba branca, que tem uma câmera lá em cima. Eu não creio nisso. Ah, bom, esse é o meu Deus. Esse é o teu Deus. Você diz isso a si mesmo, pensa dessa maneira. Só que às vezes nós somos muito preguiçosos, não é? Para sistematizar e criar um Deus e nos firmar nele. Sabe o que nós fazemos então? Bem, nós tiramos um Deus da prateleira, prontinho, de alguma religião já pronta. Encontrei esse Deus maravilhoso. É um Deus que vem sem religião, como o budismo, não é uma religião, é uma filosofia. Quando é uma religião, não é? Eu adoro, não adoro. Esse está ótimo para mim. Não, eu quero esse Deus aqui, que diz que eu vou ter milhões e milhões de chances, através de milhões de reencarnações, até eu me aperfeiçoar. Um Deus que não me julgue. Não, há outro Deus aqui. Um Deus que você pode vir a Ele como você está e permanecer como você está. Você não precisa de conversão, de regeneração, de ser lavado, de ser purificado. Ele te aceita. Esse é o Deus de nossos dias. Você ouve isso da boca de muitos, né? Se esse é o Deus que eu creio, o céu vai estar cheio de ateus. E essa pessoa que foi tão boa, embora não creia em Deus, Deus vai dar um desconto para ela, porque ela agiu em amor, e Deus é amor, se tem amor nela, e tem amor em tudo, Deus está ali. Se há pornografia, mas tem amor, Deus está em amor, e Deus é sujo, e Deus... Esse é o seu Deus? Esse é o Deus da nossa sociedade contemporânea, o Brasil, do Ocidente e do Oriente. Deus criados à nossa imagem e semelhança. Pecaminoso. E assim você tira um da prateleira.
Um Deus que eu possa ganhar o favor dele, um Deus que eu possa fazer boas obras e ele vai ficar feliz comigo e satisfeito, ele vai se esquecer dos meus erros e me aceitar no céu como eu estou. Eu criei esse Deus das boas obras, um Deus que eu possa entrar em contato com ele, não pela palavra de Deus, com a mente na palavra, conhecendo a Deus na sua vontade, um Deus que eu possa pegar um incenso e sentar em casa tranquilo e meditar, esvaziar minha mente para que Satanás ponha o que ele queira dentro dela. Eu quero um Deus assim, que eu possa estar em contato quando eu quero e deixar ele de lado. Eu busco um da prateleira. Eu concordo com Satanás. Oh, querido amigo, não crie o teu próprio Deus. Não vá à prateleira e retire a tua crença. Busque no livro de Deus, na palavra onde Deus fala, e ouça o que Ele diz. Busque o Deus vivo e verdadeiro, e a Jesus Cristo, o Senhor, que Ele enviou a este mundo. Não busque paz e segurança em religião, em religiosidade. Jesus Cristo é uma pessoa, busque-o, conhecê-lo como um pecador arrependido, um salvador que Ele é. Clame a Ele por misericórdia e salvação. Outras pessoas buscam outros caminhos para a paz, isolamento. Elas constroem suas religiões no mato, no topo de uma montanha, longe do pecado. O pecado está lá na sociedade, aquela sociedade imunda, corrupta, suja e imoral. Eles não sabem que o pecado está no coração, porque o pecado está no coração, não há monastério que ajude. E o que nós vemos é o que? Senão tanta imundície em lugares isolados, porque o ser humano leva o pecado em seu coração. Outros querem se isolar da vida, um lugar tranquilo, morar numa ilha tranquilo. Essa é a minha paz. Sabe o que outros fazem para encontrar paz? Aqueles que podem, né? Terapia das compras. Vai comprar, vá nos melhores shoppings, compre, se sinta bem, mude a casa inteira, guarda-roupa, que paz, não é? Outros buscam a paz em viagens, viajar, fazer um intercâmbio, conhecer o mundo, esquecer um pouco minha família, o Brasil, quero ir para outro lugar. Algumas pessoas fazem da seguinte maneira: elas apenas se endurecem contra Deus. Como? Odiando a Deus, falando contra Ele, fazendo qualquer coisa que o desagrade, lutando contra Ele, tomando qualquer bandeira contra Cristo, contra a sua palavra, em sua mente, em seu corpo, em seus escritos. Uma maneira estranha, não é? Crer em Deus para descrer nele. Atacar a Deus, porque para atacar a Deus você precisa crer que Ele existe, não é? Ninguém ataca o que não existe. Crer que Deus existe para ofendê-lo. Que coisa curiosa. Mas essa é uma falsa paz. Ela não irá perdurar. E naquele momento, quando a morte se aproximar, você não terá mais essa paz. Ela será tomada. Sabe o exercício que se pode fazer? Leia as últimas palavras de grandes homens de ciência, de política, de arte, que concordavam com Satanás e rejeitaram seu Criador, o estado da alma destes homens, no leito de morte, ou dias ou meses antes de partirem. Não há paz sem Cristo. Você foi enganado. E é o último momento. É o momento de partir para a eternidade. Você não buscou o Salvador, talvez, e não encarou os teus pecados, e não clamou por misericórdia, por salvação e por perdão, por ser uma nova pessoa em Cristo Jesus, ser feito um filho de Deus, uma filha de Deus, e não mais um filho da iniquidade, uma filha do maligno. Essa paz irá passar tão rapidamente, queridos. Um mero instrumento na mão do diabo, longe de Deus, controlado por Satanás e suas mentiras, enganado por um próprio coração pecaminoso, inclinações ao pecado, vivendo longe de Deus, roubando de Deus, pecando contra Deus, o inimigo de Deus, e por fim debaixo da condenação de Deus por todos os pecados. Que tragédia, que ignorância espiritual. É isso que Cristo está descrevendo aqui, quando o valente guarda armado a sua casa, em segurança está tudo quanto tem. Mas aqui nós ouvimos essas palavras do Senhor Jesus Cristo, no versículo de número 22. Que palavras, que palavras. Mas sobrevindo outro mais valente do que ele, e vencendo-o,
Tira-lhe toda a sua armadura em que confiava e reparte os seus despojos. Cristo Jesus, o Salvador, o Filho de Deus, é este homem mais valente em sua figura. É claro que é, queridos amigos. Veja os versículos 19, se eu expulso os demônios, versículo 20, mas se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente a vós é chegado o reino de Deus. Esse é o contexto. Ele está falando sobre o propósito da sua vinda a este mundo. Ele se descreve, ele olhou do céu, sendo ele próprio Deus, e viu a miséria humana e a tragédia humana, e com tamanha compaixão tomou um corpo e uma natureza humana, e veio a este mundo em uma missão de resgate e de salvação. Mas sobrevindo outro mais valente do que ele, e vencendo-o, tira-lhe toda a sua armadura em que confiava e reparte os seus despojos. Como pode ser Jesus Cristo mais valente do que Satanás? Veja Jesus, nasceu pobre, humilde, submisso à lei, pensa em sua humilhação, preso, humilhado, desprezado, morto a morte ultrajante. Não pode ser ele mais valente que Satanás. Sabe? A resposta está logo no início da Bíblia, em Gênesis 3,15. Eu não me volto, mas você conhece a promessa de um Salvador no momento do pecado. Deus prometendo que o Salvador viria como a semente da mulher, que ele nasceria neste mundo. Que ele seria um sacrifício pelo pecado, e ele veio. Que ele seria ferido no calcanhar, mas que ele esmagaria a cabeça da serpente. Ele foi ferido, queridos amigos. Ele foi ferido por nossas transgressões na cruz. O castigo que pode nos dar a paz estava sobre ele. Mas ali ele esmaga a cabeça da serpente. Ali ele arranca o ferrão do escorpião, que é a morte. Ali ele vence. Hebreus capítulo 2, versículo 14 disse: para que pela sua morte de Jesus aniquilasse o que tinha o império da morte, o homem valente, Satanás, e livrasse os que com medo da morte estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Como Satanás fazia isso? Pelo pecado. Não que ele possa matar a alma e lançar no inferno. Ele mesmo está condenado ao inferno, mas ele leva pessoas à condenação, mantendo-as longe de Deus em suas mentiras, iludindo, mantendo-as em rebelião contra Deus. Mas na cruz, o Senhor Jesus Cristo despoja Satanás. Na cruz ele esmaga a cabeça da serpente, tomando sobre si mesmo, Jesus, a punição do pecado que nós cometemos, se nós cremos nele, se nós trazemos a ele o nosso pecado. Eu preciso deste antídoto. É o mérito de Cristo, é o sangue precioso de Cristo. Eu clamo a ele, eu digo: Senhor, aqui estou eu, um pecador, dominado por Satanás, não como um demônio dentro de mim, mas levado por todo pecado e pensamento, um boneco na mão, uma marionete na mão do diabo. E eu escolhi também pecar. Eu tenho vivido em meus pecados, eu tenho dado ouvido ao meu coração rebelde, eu tenho andado assim. Esta tua palavra me descreve, mas tu és um Salvador. Senhor, me perdoa, me lava destes pecados, me purifica, faz de mim um filho de Deus, uma filha de Deus. Eu não quero ser mais um filho do diabo. Na cruz, querido amigo, esse é o significado da cruz e do sangue de Cristo. A sua obra vitoriosa sobre o maligno, sobre a morte, o cumprimento da lei de Deus que nós quebramos para ser o representante de todo homem e mulher que se aproximar dele como um pecador arrependido, para receber dele o perdão. Ele é o mais valente, pois ele levou sobre si os pecados de milhões e milhões de pessoas que se aproximam dele. Quando ele conquista um coração, Jesus, ele te faz ver o teu pecado. E naquele momento, a tua paz ilusória evapora, a tua consciência culpada se manifesta, os teus pecados, o teu engano, e você percebe a tua vida diante de você como um pecador ou uma pecadora. E você percebe então a tua necessidade, compreende pela primeira vez o que Cristo fez naquela cruz. Que ele tomou a minha punição. Então você o busca,
Você confessa a Ele o teu pecado, você se entrega, você pede e roga de todo o coração que Ele te salva, queridos amigos. Essa é a mensagem de salvação. Não siga mais pela vida iludido pelo diabo. Em paz com Satanás, servindo a ele, e nem mesmo sabe. Se aproxime de Jesus nesta tarde. Como? Procure um lugar tranquilo, sozinho. Ore a Ele. Diga a Ele o teu pior. Ele sabe de tudo já, Ele viu, Ele é Deus. Mas você deve confessar a Ele. Creia que Cristo Jesus levou naquela cruz mesmo o teu pecado. E peça a Ele por perdão e salvação. Clame por libertação, perdão e reconciliação. Sabe o que irá acontecer? Aquelas palavras de Jesus Cristo serão dirigidas a você e a tua alma e serão verdadeiras quanto a você. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Seja livre. Seja salvo. Vamos orar juntos. Bendito e excelso Deus, santo, justo e todo-poderoso. É triste, Senhor, a condição humana. É grande o teu amor e misericórdia. Aplica, Senhor, estas verdades a corações contritos pelo teu Espírito. E dá que hajam almas nesta tarde, homens, mulheres, jovens, adolescentes e crianças, que compreendendo esta verdade, tocados pelo teu Espírito, serão libertos das garras de Satanás, libertos de um coração mau e pecaminoso, e liberto, por fim, daquele grande dia de juízo, da condenação eterna, e serem feitos filhos, filhas de Deus, amados por ti, salvos, 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 finalmente salvos, em teu nome. Nós te rogamos, ó Senhor, em o nome e pelos méritos do Senhor Jesus, e para o teu louvor. Amém.